Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal João Augusto Cora. Quem vos fala, as artes marciais, seja elas quais forem, têm a habilidade de ensinar que técnica supera a força, que muitas vezes uma mulher com peso muito mais baixo, né, é mais baixa em envergadura, com uma técnica superior pode subjugar um homem que tem uma força elevada ou que pode ser um potencial agressor muito mais forte fisicamente. Se a mulher for mais treinada, ela pode subjugar o cara com alguma facilidade. Bem, a história do jiu-jitsu, principalmente o jiu-jitsu brasileiro, da família Grace, que a gente vai se aprofundar nesse vídeo, é justamente a força do mais fraco. Talvez você tenha visto o título do vídeo e entendido que eu estou menosprezando o jiu-jitsu, mas é o contrário. O jiu-jitsu serve para dar força ao mais fraco, aquele que tecnicamente não teria condições de enfrentar um oponente mais forte. Graças ao jiu-jitsu, ele pode. E não só pode, como também pode superar um agressor mais forte, um oponente mais forte, ao ponto de que ser mais forte fisicamente se tornou irrelevante. Mas antes de entender isso, vamos entender um pouco da história do jiu-jitsu. O jiu-jitsu não é nosso, quer dizer, ele é importado. Na verdade, o jiu-jitsu é uma arte marcial japonesa que era usada pelos samurais há muito tempo como arte de combate. Só que há muitos anos atrás, veio para o Brasil um lutador de jiu-jitsu, que era um professor também, para um evento, que era o Matsuru Maeda, conhecido como Konde Koma. Ele veio para o Brasil em 1914, para um torneio, para um evento que ele tinha aqui. Em 1917, Konde Koma, que é o Maeda, né, esse japonês, conheceu Gaston Grace, que era um grande influente ali, o patriarca da família Grace, e ele tinha alguma influência na época. E ele conheceu Gaston Grace, que era um influente na época, vi, na Bahia, né? No Brasil, né? Vi, na região da Bahia. E ficaram amigos, né? O Conde Koma, né? Que é o Maeda, que é o japonês, e o Gaston Grace. E como ficaram amigos, o Gaston Grace falou assim: ó, eu te ofereço para você se hospedar na minha casa até você ficar bem de vida, até conseguir um local aqui para você morar, eu te dou uma força, te dou uma moral. O japonês aceitou. E assim, o Conde Koma passou a viver ali um tempo, um período ali, né, estabelecer ali com a família dos Grace. Esse cara da foto é o japonês Matsuru Maeda, conhecido como Conde Koma. Quando ele ficou estabelecido ali perto da família dos Grace, ali, os Grace ajudaram ele, né? O Gaston Grace, que era o patriarca da família, ele falou assim: ó, para te pagar, porque você me ajudou, e como nós somos muito amigos, eu vou ensinar o jiu-jitsu para os seus filhos. E ele começou a ensinar o Carlos Grace, que era o filho mais velho da família, né? Ele começou a ensinar o Carlos Grace e os outros irmãos também. Só que tinha um irmão, que é o Hélio Grace, que era fisicamente mais frágil, ele era doente, ele subia a escada e cansava. Tipo assim, o cara subia, sei lá, 20, 30 degraus e chegava no patamar cansado. Então os médicos da época falaram assim, ó, ele não pode praticar, tá? Ele não pode praticar porque esse jiu-jitsu aí que trouxeram do Japão exige movimentos de muita força e o Hélio é um rapaz mais frágil. Então ele ficava vendo o Carlos Grace e os seus irmãos treinando com o Conde Koma, mas ele não treinava. Ele ficava vendo, apreciando cada movimento, decorando cada movimento, cada técnica, mas ele não participava. Então, o Carlos Grace montou a Academia Grace, que é a academia de luta que existe hoje, várias filiais e tal. Mas o Carlos Grace montou a primeira, no Rio de Janeiro, com as técnicas do Conde Koma, né? Com as técnicas do jiu-jitsu tradicional que veio do Japão. Até então era o jiu-jitsu tradicional que era ensinado pela família Grace. Só que o Hélio Grace, ele ficava curioso, ele queria participar. Ele já sabia todas as técnicas, ele já tinha visto o Conde Koma dando aulas, ele queria participar e os médicos não deixavam porque ele era muito frágil. Então ele começou a adaptar técnicas que gastavam muita força, muita ferocidade, como o corpo dele era frágil e ele era mais franzino, ele não usava força. Ele passava a usar quedas, né? Chegava e dava uma queda no cara, ou chegava e dava uma prensa, focava em coisas de chão, né? Tanto que o jiu-jitsu é muito do chão, né? Focava em coisas de chão, prendia o cara no chão e tudo mais. E ele começou a montar técnicas que suprissem a sua dificuldade física. Esse é o Hélio Grace, o mais novo ali dos membros da família Grace. Ele era 11 anos mais novo do que o Carlos e ele tinha essas dificuldades físicas, porque ele era fisicamente mais frágil. E os médicos não queriam que ele fizesse o jiu-jitsu tradicional.
Mas como ele já conhecia as técnicas, ele adaptou técnicas para a fragilidade do corpo dele. E um dia, quando o irmão Carlos Gracie não estava presente, por qualquer motivo, que eu não consegui encontrar o motivo, chegou um aluno. Olha, eu vim ter aula aqui com o Carlos, não sei o quê. E o eu e o Gracie, já de bigode, né? Esse rapaz de bigode no meio aí, ó. Ele falou assim: não, meu irmão não tá em casa, mas se você quiser, eu te ensino. O cara aceitou, falou: não, beleza, já tô aqui. E o Hélio Gracie ensinou, mas ele ensinou as variações que ele tinha treinado. São as variações que condizem com a fisiologia fraca que ele tinha na época, porque ele não tinha condições de fazer aqueles movimentos do jiu-jitsu tradicional que eram muito bruscos para alguém que tinha, né, alguma fisiologia mais fraca, fisicamente mais fraco. E o cara gostou. Quando o Carlos Gracie chegou e falou assim: olha, desculpa o atraso, tal, vamos começar a aula. O cara falou: não, eu já treinei com seu irmão, inclusive ele é um excelente professor, eu quero ter aula com ele agora, porque tem umas técnicas aí que eu gostei. E assim, o Hélio Gracie ficou conhecido como o pai do jiu-jitsu brasileiro, porque ele pegou as técnicas do jiu-jitsu tradicional do Conde Koma, alterou para as dificuldades que ele tinha, porque ele era fisicamente mais fraco, e criou uma variação muito, muito, muito bem feita. Porque é a variação que a gente tem hoje. O jiu-jitsu brasileiro, o JJB, por abreviação, foi criado por Hélio Gracie por causa das dificuldades físicas que ele enfrentava na época, porque ele era mais franzino, mais fraco, tinha menos resistência pulmonar, essas coisas. Então ele criou uma variação do jiu-jitsu tradicional e ficou muito efetivo, tão efetivo a ponto de virar professor também. E foi promovido pelo próprio aluno a professor, porque o cara falou: não, eu quero ter aula agora com seu irmão, que seu irmão me ensinou umas paradas aí que eu gostei. Aí ele foi promovido a professor. E a partir dali, a Academia Gracie foi só crescendo, eles ficaram muito conhecidos e tudo mais, e o Hélio Gracie passou a aceitar desafios para provar que o jiu-jitsu que ele tinha criado era efetivo. Ele passou a enfrentar oponentes muito mais fortes fisicamente e muito mais pesados fisicamente e derrotá-los em combate. No início do século XX, a família Gracie já era considerada pioneira em jiu-jitsu brasileiro e o Hélio Gracie já era o maior nome que tinha, porque ele já tinha feito os famosos desafios Gracie, vencido vários oponentes muito mais pesados e fisicamente mais fortes que ele, se tornado famoso e conhecido, já tinha muitos alunos e não era só mais uma academia, eram filiais de academias da família Gracie. Eles eram os caras, eles eram top do top do top. Tanto que o jiu-jitsu brasileiro que a gente tem hoje é o Hélio Gracie, é o Jiu-Jitsu Gracie. Sim, é o jiu-jitsu que o Hélio Gracie criou lá atrás, quando o Conde Koma ensinou para os irmãos dele, e ele via que ele não conseguia fazer determinadas técnicas por causa da condição frágil fisicamente. Então, quando ele adaptou, ele criou uma variação tão efetiva que a gente usa até hoje. O jiu-jitsu que a gente usa até hoje, esse jiu-jitsu que ficou famoso, que todo mundo usa, é o Jiu-Jitsu Gracie, criado pelo Hélio Gracie. Então não é porque ele era um cara frágil, fraco, que não sei o que os médicos da época falaram: não treina não, que vai dar merda. O cara simplesmente criou uma variação de uma arte marcial que é usada até hoje. O Hélio Gracie é conhecido como o pai do jiu-jitsu brasileiro. O Hélio Gracie pegou a fraqueza física que ele tinha na época e transformou em força. Ele enfrentava oponentes muito mais pesados, muito mais fortes e vencia por pura técnica. Por pura técnica. A arte marcial criada pelo Hélio Gracie, que é o jiu-jitsu brasileiro, o JJB, por abreviação, ele é usado especificamente para autodefesa. Sim, ele não é uma arte marcial que gira em contundir ou em machucar ou em ferir, não. É uma arte marcial voltada para defesa. Pode ser praticada por mulheres, por velhos, por quem você quiser. O Hélio Gracie faleceu recentemente, aos 100 anos de idade, e ele ainda conseguia, mesmo estando idoso, fazer movimentos que pudessem subjugar oponentes que fossem mais fortes que ele. Ou seja, um idoso pode treinar jiu-jitsu e ficar excepcionalmente forte a ponto de derrubar um cara mais pesado. Uma mulher pode subjugar um agressor mais pesado. Então, o intuito do Hélio Gracie era: beleza, eu sou mais fraco fisicamente. Beleza, eu tenho pouca resistência pulmonar. Ok. Mas eu não posso me contentar com isso. Eu não posso me dar por vencido, me chamar de fraco por isso. Eu vou criar uma parada aqui que vai compensar
as minhas fraquezas físicas. E foi isso que ele fez. Ao ponto de que o jiu-jitsu que a gente tem hoje coloca homens enormes, gigantes musculosos, no chinelo. É sério, você pode pegar um bodybuilder e colocar ele na frente de um cara de jiu-jitsu, que o cara de jiu-jitsu vai derrubar o bodybuilder. Com facilidade. Porque o bodybuilder tem muita massa. E é incrivelmente forte. Mas o cara que treina jiu-jitsu, se ele tiver uma faixa assim, não é uma faixa branca, né? O cara tem um nível específico de treinamento, ele vai conseguir fazer a montada no cara que é bodybuilder, derrubar, levar-o pro chão e simplesmente acabar com a luta. Não interessa o nível que a força do cara que tiver bodybuilder tenha. Um cara que treina jiu-jitsu e tem um nível de treinamento, não é o faixa branca, né? Mas o cara que tem um nível de treinamento, vai conseguir subjugar um bodybuilder com alguma facilidade. Porque a força não tem nada a ver. Sério. O jiu-jitsu é a força dos fracos, literalmente. Porque foi criado por alguém que era fisicamente mais fraco. E a história do jiu-jitsu é justamente sobre isso. É a força em meio à fraqueza. A técnica superando a força. A força bruta é superada pela técnica. E o Evil Grace provou isso a vida inteira. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Vai estar aparecendo aqui no card também um vídeo sobre a capoeira, que eu já fiz um vídeo sobre artes marciais antes, no caso, a capoeira. E a gente vai estar colocando aqui, tá?